Oi pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo e Renovação. Então é com muita alegria, que no dia de hoje a gente vai dar seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. A gente está lendo a parte da introdução a partir do item 3. Então a gente vai fazer a leitura e após cada momento faremos alguns comentários. Pois bem, então, indo nesse momento ao Livro dos Espíritos, a gente encontra o seguinte. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter tido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. Pois bem, é interessante se comentar que a doutrina espírita, em nenhum momento, ela quer forçar algum tipo de convencimento. Em nenhum momento a doutrina espírita tem a pretensão de fazer novos adeptos, de forçar a conversão das pessoas, Isso tudo acaba sendo decorrente de um processo natural de esclarecimento. As pessoas já não aceitam as coisas, conforme diz a fé cega. A doutrina espírita entende que a razão ela tem que poder enfrentar sempre face a face as coisas, Então não tem sentido a gente não poder entender as coisas à luz da ciência, a gente não utilizar a lógica no entendimento das coisas. E o Espiritismo, ele é muito bom nesse sentido. Ele esclarece as coisas, ele não se furta a realizar debates, Ele, inclusive, estimula que as pessoas possam ler, possam discordar, e não é um processo, em nenhum momento, de agressão, como se diz, de forçação de barra. É apenas o entendimento. E sempre respeitando a todos, Não importa a sua questão religiosa, não importa em que momento a pessoa esteja. Nunca o Espiritismo vai fazer qualquer tipo de objeção a alguém, nunca vai fazer algum tipo de ataque a alguma entidade religiosa. Entendemos que todos somos irmãos, todos estamos na mesma caminhada, todos buscamos a Deus, todos somos irmãos, e não há motivo para criar disenções, para criarmos qualquer tipo de atrito, enfim. Feito esse comentário, prossigamos. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza,
ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga à que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda aqui, nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque, à roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varia mágica. Qual, com efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade de ocupar-se com a dança das rãs? Pois bem, aqui está trazendo um contexto histórico, né, pessoal, sobre esse fenômeno, né, que aconteceu na América, na França, notadamente, né, toda a Europa, mas enfim, o Kardec é francês. E aí se verificava essa situação, que inclusive contrariam as leis da física, né, por exemplo, uma mesa ficar suspensa no ar. Muitas vezes também, como poderia, se fazia perguntas, né, às mesas, né, tipo uma batida sim, duas batidas não, e daqui a pouco, né, conforme as questões, essa mesa respondia. E Kardec, sabendo de tais fatos, resolveu estudar isso, né, mas como é possível, né, ele achava que isso era um embuste, né, ou seja, um engano, um charlatanismo. E aí pensou, né, em se dedicar a esse estudo, verificar o que estava acontecendo, pois não, que nem ele até dizia, a menos que me provem que a mesa tem nervos, né, para poder pensar, raciocinar, não tem como alguma coisa, né, uma mesa dar uma resposta, né, inteligente, uma resposta adequada. E aí também
fazendo combinações prévias, né? Se poderiam dar respostas, como por exemplo, formar a letra A, formar a letra B, enfim, tipo uma batida a letra A, duas batidas a letra B, e assim por diante. Ou então a mesa, por exemplo, batendo, né? Se colocarmos folhas daqui a pouco sobre o chão, ela encostando nas letras, enfim, tem várias possibilidades, né, de fazer a comunicação e, e não teria como aquilo acontecer, ser manipulado, enfim, várias pessoas observando. E então Kardec ele começou a se dedicar a esses estudos e descartando a possibilidade de fraude, ele queria entender de onde provinha os ensinamentos, de onde proviam as comunicações, e era um assunto que era muito em voga na Europa, pois as pessoas se ocupavam disso, era um fenômeno social, né? Da mesma maneira que hoje nós temos os interesses, né, atuais da coletividade, aquilo era tido como um momento de diversão, de fazer perguntas, enfim, e aí se buscava compreender, né? As pessoas sérias, enfim, tentavam, né, cientistas, buscavam compreender o fenômeno. E o Kardec, como um homem sábio, um homem de ciência, ele queria entender mais a fundo. Até porque ele sendo um homem sério, né, se percebesse que aquilo não tinha sentido, ou que era, na verdade, puro charlatanismo, o que a gente não pode nunca descartar, pois existe no mundo a todo momento coisas assim. É interessante daí o que aconteceu. E a gente então vai continuando a leitura e depois vamos continuando os comentários. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios, que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves. Bom, esse trecho eu já havia lido. Tá, na verdade, um pouco mais abaixo. Continuando. Alguns, entretanto, muito modestos para convirem e que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dita a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, do fato de não se haver produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa, malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia ela se move. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando, senão de lhes dar uma explicação racional. Bom, o que está dizendo aqui em suma, uma vez que aquilo acontecia a profusão, não teria como tu não dizer que não acontecia, tu negar um fato, né? Então, da mesma forma que existem fenômenos que até hoje a ciência não consegue explicar, não é porque não há explicação científica, né, visto que o ser humano não tem um conhecimento completo de todas as coisas, não é porque a ciência não explica algo que algo, né, não existe. E aí justamente estava entrando o espiritismo, né, incipiente, enfim, que era justamente para explicar essa fenomenologia. O que acontecia, né? De onde provinham esses efeitos? Pois bem, continuando então a leitura, contra a realidade do fenômeno, poder-se induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los, porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se acha sujeito a determinadas condições
e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis? Ora, para se conhecer essas leis, precisa que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro, escamoteador, um sábio professor de física a fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Então aqui é bem interessante, né? Porque não é porque existem pessoas que realizam fraudes que não existem as coisas verdadeiras, né? E isso é um fato notório na sociedade, em todas as áreas, né? Tanto da atuação profissional, na própria questão das ciências, né? Sempre pode haver pessoas que queiram, enfim, né, a desonestidade intelectual, a própria questão fala ali das pessoas que querem fazer o gracejo, ou seja, querem iludir, querem enganar, querem se divertir, né? Aproveitando-se, digamos assim, da ignorância, do desconhecimento dos outros. Mas, ao mesmo tempo, se algo tão sério, né? Uma coisa que seria tão séria, com tantas pessoas, né, de escola, né, tantas pessoas importantes, ilustres se ocupando, será que isso não merece, então, um estudo mais sério, um estudo mais detalhado? Será que o ser humano, né, que nem diz a frase, né, entre o céu e a terra, né, há muito mais coisas, né, do que a nossa vã filosofia consegue abarcar? E aí a gente também pode trazer trechos da própria Bíblia que comenta em determinado ponto, que diz que em determinado momento que seria proibido a comunicação com os espíritos dos mortos. Mas então por que se proibir alguma coisa, né, se não é possível, né? E, enfim, a própria questão da proibição a gente poderia avaliar, que nem se proibia, por exemplo, o comer carne de porco. E também sempre a questão de proibição, geralmente com o intuito de preservar de algo ruim, de algo mal. Mas nesse caso, muitas vezes as orientações eram para fazer o bem, né? As orientações eram justamente para recordarmos os ensinamentos do Cristo, de perdoarmos, enfim, de fazer o bem ao próximo. Então tu começa a avaliar, a gente pode, né, de forma bem crítica, pensar, bem, espera aí, mas como diz Jesus, a gente avalia a árvore pelo fruto. Então, se vêm orientações para o bem, orientações para que a sociedade caminhe para um caminho de luz, um caminho de perdão, caminhe para coisas boas, né? E da mesma maneira que existem também outras comunicações que são levianas, que são fúteis, né? E aí tu começa a perceber que, na verdade, tem uma grande diversidade de comunicações, de opiniões. E com o tempo, Kardec começa, né, fazendo as suas perguntas, ele recebe dado momento e percebe que, na verdade, essas comunicações eram, de fato, oriundas de espíritos, ou seja, de pessoas já, entre aspas, mortas ou desencarnadas,
E da mesma maneira que aqui na Terra existem pessoas muito inteligentes, muito sábias, também existem pessoas levianas, existem pessoas caluniadoras, existem pessoas boas, existem pessoas perversas. Então, na verdade, de tudo que há no mundo físico, há também no mundo, né, imaterial, no mundo espiritual. E dessa forma, se começa a compreender que, na verdade, essa vida não é o parâmetro da vida, digamos, real. Que, na verdade, o mundo real, de fato, né, até como Sócrates, Platão e outros falam, seria o mundo das ideias, né, que justamente seria esse mundo imaterial. E nos comenta também que a própria espiritualidade, que aqui há a cópia. Ou seja, onde existe a justiça, a bondade, todas as virtudes, seria no plano espiritual. E nós, que ainda somos aprendizes, estamos em busca de desenvolver essas virtudes, desenvolver essa aproximação com Deus, né, com o nosso Pai Divino. E então, o nosso mundo material, enquanto todos nós aqui encarnados, na verdade, é decorrente justamente dessa imperfeição, dessa caminhada que cada um de nós faz em vidas sucessivas, buscando uma melhor moralidade, uma melhor intelectualidade, com o entendimento das coisas. E assim, dessa forma, ir melhorando. É inegável, né? Por exemplo, que a sociedade ela vai evoluindo. Se a gente pensar 2000 anos atrás, na crueldade da escravidão, na crueldade, né, das mortes, das guerras, que infelizmente ainda existem no mundo, mas numa proporção muito menor do que era no passado, né, na proporção. Enfim, a gente consegue ver que nas nações civilizadas muitas coisas já não são aceitas, como discriminações, né? A própria questão da banalização da morte, a banalização do próprio trabalho, né? Com a escravidão. Então hoje existe a força da lei, a força da civilização, né? A força do Estado de Direito, que são conquistas, né, da humanidade como um todo. E justamente é pela sucessão das vidas, das encarnações e do melhoramento que a cada geração vai se acumulando, né? E a gente pensando que somos nós mesmos, que de tempos em tempos vamos encarnando, né? Quem é que já não se viu analisando e dizendo, olha, se eu pudesse voltar à minha juventude com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria muitas coisas de forma diferente. Pois bem, a gente tem essa possibilidade através da reencarnação. Claro, muitos poderão dizer, mas eu não me lembro de outras vidas, eu não me lembro do plano espiritual. No momento oportuno, né, visto que é um assunto também bastante complexo, a gente falará sobre essa temática, sobre o esquecimento de vidas passadas, né, o porquê de não termos essa memória, enfim. Mas então, vamos prosseguindo com a leitura. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Pois bem, então, né, visto que não era só uma coisa física, algo a esmo, né, que, enfim, poderia até ser, né, um efeito físico, né, alguma coisa que ficaria daí sim no âmbito restrito da ciência, né, da própria física, explicando esses fenômenos, mas aí se percebia justamente deliberações, né, respostas inteligentes, enfim,
A gente também vai entrar nesse assunto conforme for avançando a leitura. E aí começou a se verificar que não seria possível, não era algo fortuito. Então as pessoas começaram a se ocupar disso. E hoje ainda existe a mediunidade de efeitos físicos, né? Existem as curas, né? Existem, por exemplo, fenômenos de materialização produzido por alguns médiuns, enfim. Existem situações que ainda hoje acontecem, né? Já teve documentários, né? O próprio tem um filme bastante interessante sobre o Dr. Fritz, sobre as curas. Eventos de pessoas que, por exemplo, não falam determinada língua e que aí conversam em idiomas que desconhecem, pessoas às vezes com pouca educação, né? Pouca instrução formal, né? Da escola. O próprio Chico Xavier, que na obra Parnaso de Além Túmulo, trouxe vários, né, autores renomados, né, inclusive da Academia Brasileira de Letras, e ele sendo, né, de origem, né, pobre, né, tendo poucos recursos, né, para fazer o estudo formal e ainda sendo muito jovem, trazendo tantos e tantos mestres da literatura brasileira. Ao escrever o livro, né, houve uma polvorosa na época, todo mundo querendo saber um pouco mais daquele jovem mineiro que escrevia em altíssimo nível, né, que seria então de uma intelectualidade absurda. E o Chico Xavier não trazia para si os louros, né? Ele dizia que a obra na verdade não era sua, que ele era apenas um intermediário, ou seja, um médium, que as obras seriam, né, oriundas do plano espiritual. Pois bem, esse fato, né, tu escrever algo além da tua própria capacidade, tu escrever algo em um idioma que tu se desconhece, o próprio evento de que Chico Xavier muitas vezes psicografava cartas, né, com fatos desconhecidos, né? Por exemplo, vinha uma mãe e um pai, o Chico Xavier escrevia uma carta, e aí, ao ler a carta, o pai, não, mas isso aqui não é correto. E aí a mãe chorando, atestando que era tudo verdade. Ou seja, muitas coisas, muitas circunstâncias da vida que por algum motivo eram segredo e eram trazidas para aquela família, comprovando então a veracidade. Muitas cartas assinadas, né, pelo espírito comunicante e a letra idêntica, perfeita, como se de fato, né, com exames inclusive de caligrafia atestando que a assinatura proviria da pessoa, mas a mesma na verdade foi realizada pelo Chico Xavier de forma mediúnica, ou seja, e de pessoas que ele nunca tinha visto, né, não sabia de que estado viriam, enfim, porque o Brasil inteiro ia a Minas Gerais para procurar orientação, para procurar principalmente consolo para a dor, muitas vezes, do desencarne de parentes. E aí, ao consolar essas mães, pais, vinham muitas comunicações que justamente comprovavam a existência de algo mais. Que a vida não seria simplesmente nascer, né, crescer, envelhecer e posteriormente morrer. Que existiria algo, né, que após a morte permanecia, né, no caso o espírito, né, a alma, enfim, demonstrando que a vida é muito mais ampla do que os nossos olhos físicos veem. E isso é muito bonito porque a gente às vezes fica tão apegado às coisas materiais, às mesquinharias do dia a dia, e justamente nesse momento que se percebe o que de fato é a vida. Que não são esses 20, 30, 50, 70, 80 anos, enfim, dependendo do quanto tempo a pessoa fica aqui na Terra, que na verdade a vida é muito maior do que isso. Que o próprio universo, né, que a Terra faz parte de um contexto e a vida é muito maior, não é localizada apenas na nossa esfera física, né, desse planeta específico. Que tudo é muito mais amplo do que o nosso entendimento, que ele ainda é muito estreito. E isso traz um conforto muito grande. Porque ao invés de encarar a Terra, né, como um lugar apenas de dores e tudo, e na verdade tu encarar como se fosse uma escola para o nosso melhoramento, e sabendo que nós somos imortais,
tendo então a eternidade pela frente, sabendo que um sofrimento, que por mais que seja intenso, sejam 10, 15, 20 anos ou até mais, enfim, que esse sofrimento não é eterno. Que na verdade, né, considerando todo a eternidade do tempo, por mais que seja muito difícil, a gente sabe que existem sofrimentos que são realmente muito dolorosos, né, dependendo da situação, beirando o insuportável. Mas ao ter o ponto de vista de que existe algo mais, né, de que Deus não colocou de que existe Deus, de que existe o mundo espiritual, de que todos somos irmãos, de que todos somos amados, que por mais dolorosa que a experiência seja, que na verdade isso é só um momento da nossa caminhada. E que Deus sempre vai nos amparar de forma justa, de forma bondosa. E também, todos poderão até pensar, bom, mas como haverá justiça, bondade, se tem tanta pobreza, tantas mortes, aparentes injustiças, né, com uns tendo tão pouco, outros tendo tanto. Esse também, novamente, é um ponto bastante complexo, mas que a doutrina espírita explica de forma bastante clara e também, oportunamente, né, conforme formos evoluindo o estudo do Livro dos Espíritos, também iremos aprofundar o assunto, entrar em variadas minúcias e assim dando seguimento nesse entendimento e em outros, né, porque a doutrina é maravilhosa nesse aspecto, né, te dando um entendimento de praticamente tudo, né, dentro do que o nosso padrão evolutivo comporta. Pois bem, dando então seguimento na leitura do Livro dos Espíritos, as primeiras manifestações inteligentes se produziam por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com o auxílio das letras do alfabeto, dando móvel o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que correspondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, tratando-se das ciências exatas, formulam-se hipóteses para dar uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Pois bem, aqui está justamente falando daquilo que a gente havia citado. Se convencionava um meio de dar resposta, né? Seja uma pancada sim, 2 pancadas não, tantas pancadas é uma letra, ou daqui a pouco colocando letras, né? E a mesa se deslocando e batendo em determinada letra, enfim, existem variadas possibilidades, né, de comunicação. Aí vinha um espanto. Primeiro porque se coloque na cena, né? Tu vê algo flutuando no ar e daqui a pouco batendo, né? Falando, digamos assim, né, explanando. Da mesma maneira, se a gente pensar nas próprias cartas de Chico Xavier, de fenômenos mediúnicos como materializações, enfim, coisas que, se tu pensar estritamente pela ciência física, não tem como se explicar. Objetos, né, que muitas vezes se traz o relato de armários que abrem, um objeto sai dali, voa e se atira contra a parede, enfim. E aí fica a pergunta, olha, não tem como explicar isso de forma, entre aspas, racional. O que movimenta esses corpos físicos, né? Lembro-me também de uma reportagem que apareceu no nosso jornal local aqui do Rio Grande do Sul, que trazia o fato, né, que uma pessoa estava dentro de casa e que pedras eram arremessadas no telhado e se olhava e não tinha ninguém. E muitas vezes de pedras que se materializavam dentro da casa, caindo do teto, né? Inclusive com um momento em que acontecia a reportagem, esses próprios eventos se reproduziam, né?
e a própria brigada militar ia ao lugar e não encontrava, né, as pessoas que estariam brincando com isso. Pessoas que foram filmar e verificavam esses fatos, né, essas situações acontecendo. Então a gente começa a pensar, né, inclusive naquela época também foram procurados representantes, né, do Espiritismo para falar sobre essas materializações. E aí justamente se verifica, né, que existe a manifestação de espíritos. Existe algo além do que apenas essa materialidade. E justamente uma vez que se comprova que existe um efeito inteligente, que esse próprio efeito inteligente diz, nós somos espíritos, nós somos vocês. Só que a diferença é que a gente, entre aspas, né, já morreu. Enfim. E aí a gente pode, né, em decorrência desse novo saber, desse novo conhecimento, né, aí tu começa a tirar graves consequências. Bom, mas então existe vida após a morte? Aquilo que eu faço durante essa vida presente, será que vai ter alguma repercussão na vida espiritual, na vida futura? Uma vez que, né, existem reencarnações, né, conforme dizem esses espíritos, então será que algo que eu faço nessa encarnação, será que poderá ter alguma consequência em outra encarnação? Será que poderia ser isso um motivo, né, para tantas coisas diversas no mundo? Aptidões físicas, aptidões intelectivas, aptidões morais, facilidades em diversas áreas, dificuldades em diversas áreas, enfim, toda a complexidade que se demonstra no mundo. Enfim, a gente pode analisar vários e vários aspectos e questões. E aí a gente começa a perceber como o espiritismo, ele abre um leque, ele abre um mundo totalmente novo a ser explorado, né? Então, da mesma maneira que as religiões, né, enfim, a católica, a luterana, o maometismo, o budismo, explicam o mundo de uma determinada forma, né, seja com uma única vida, ou, por exemplo, que nem o budismo, com múltiplas encarnações. Falam sobre a justiça de Deus, falam sobre o acontecimento das coisas. O espiritismo ele começa a trazer, não podemos dizer que é algo totalmente novo, né, uma vez que a reencarnação já é tratada em múltiplas, né, em múltiplos artigos, em múltiplos textos antigos, no próprio budismo, que também é milenar. Então não traz necessariamente, como se diz, uma novidade, mas explica de uma outra forma os fenômenos, né? E aí a gente consegue ver a questão da lógica, da coerência, demonstrando uma coesão muito interessante. E tudo isso, né, que está sendo explanado agora, a gente, conforme forem passando os vídeos, a gente vai poder verificar toda essa, tanto a questão por um lado, da simplicidade, né, de explicar as coisas de forma muito clara, mas também a questão da coesão e da complexidade, porque aí a gente começa a perceber muitos aspectos, né, muitas facetas ficam ocultas, essas facetas, né, justamente porque é um olhar totalmente novo. Pois então, prossigamos na leitura. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isso constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Então vocês imaginem a cena, né, de colocar um lápis dentro de uma cesta, né? Então a pessoa segurando a cesta e aquele lápis, né, adaptado ali, né, preso com alguma coisa, e aquele lápis, né, sem a mão humana tocando, ele se movimentando e escrevendo.
Então vocês imaginem, né, novamente se colocando em cena, como deveria ser interessante presenciar esses fenômenos, né? E ver todo o conhecimento, que nem diz ali, um conhecimento elevado, um conhecimento que muitas vezes ultrapassava a formação daqueles que estavam ali, pois por serem pessoas, enfim, que não tiveram a oportunidade de estudar. Às vezes conhecimentos que ultrapassavam, inclusive, o próprio momento histórico que ocorria. E aí a gente começa a perceber, né? Uma vez que a gente vê um relógio, por exemplo, né, e a sua complexidade, por ver o relógio, a gente, por lógica, sabe que há um relojoeiro, alguém construiu aquele relógio. Se a gente percebe, né, uma comunicação extremamente inteligente, né, a origem, né, dessa comunicação inteligente também tem que ser um fator inteligente, algo inteligente. Não é algo fortuito, algo ao acaso. E aí, inclusive, né, novamente enfatizando, muitas vezes com comunicações superando a condição moral ou intelectiva das pessoas que ali estavam, né? Então, mesmo que as pessoas quisessem muitas vezes fraudar alguma coisa, não teriam condições de fazer, né, em determinado aspecto. Ou por não conhecer, por exemplo, pessoas que são, né, são francesas e conhecem unicamente o idioma francês, daqui a pouco dando uma comunicação altamente complexa em grego, em hebraico, em aramaico, né? Enfim, a gente começa a perceber os fatos que comprovam a veracidade da comunicação. Pois então, dando seguimento, o conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que, havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar, no aposento ao lado, a cestinha. Amarra-lhe um lápis. Coloca sobre o papel. Põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tem. Daí o haver-se procurado dar-lhe disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta, ou a prancheta, só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isso é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médium de todas as idades, de ambos os sexos, e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Pois então, aqui, né, ele traz sobre, no caso, as pessoas que estavam envolvidas no processo, né, relatando a complexidade, né, do fenômeno, com médiuns diversos, e entre esses médiuns, né, diversas idades, conhecimentos, e falando mais uma vez dessa situação, né, da pessoa, enfim, está escrevendo de forma legível, né, utilizando essa prancheta, ou utilizando, enfim, essa cesta, né, ela se adaptando o lápis ali no meio e a pessoa não tendo como ela movimentar esse lápis ela mesma, e o lápis se movimentando sozinho. E aí, mais uma vez, ficando patente a questão de ação de uma força externa, e uma força inteligente. Então, prosseguindo com a leitura, agora chegando no item 5, reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram, realmente, mais do que um apêndice de mãos, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornariam mais rápidas, mais fáceis e mais completas.
Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão, quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto especial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais, que não escapariam ao observador atento, tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas impondo este os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade do médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso, demais, a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. Pois bem, é aquilo que a gente estava comentando, né? De forma mais moderna, né? O Chico Xavier, com a caligrafia de variados espíritos, né? Com a caligrafia totalmente diferente da sua, e com familiares dizendo, realmente, essa aqui é a letra do ciclano, a letra da fulana, assinando a assinatura perfeita, idêntica, e com a questão agravante do médium mineiro, né? Nunca ter tido contato com essas pessoas, né? A própria questão, né, do mecanismo que fala, quando a pessoa segura a borda do cesto, não tendo contato com o lápis e não tendo como movimentar o lápis, enfim. Tudo isso vem a atestar a veracidade do que estava sendo transcrito. Existem também, por exemplo, outras obras, e ali inclusive cita a possibilidade da escrita sem o contato nem do lápis e nem da mão do médium, ou seja, tu materializar numa folha a escrita de algo, né? Ou seja, algo se materializar no papel sem, né, sem o toque de nada, nem de nenhuma substância, enfim, claro. Sempre a gente tem que cuidar com o charlatanismo, enfim, para a gente também não ser ludibriado, né, para a gente também não aceitar como verdadeiro qualquer situação. Mas, porque, da mesma forma, né, existem médiums sérios, médiums autênticos e pessoas que querem se passar por médiums, enfim, que querem obter alguma vantagem financeira, enfim, um prestígio ou qualquer outra situação. Existem também, por exemplo, obras mediúnicas belíssimas de pinturas, né, de pintores renomados, feitas numa velocidade que talvez nem o próprio autor, né, poderia reproduzir com tanta velocidade, de uma forma realmente mecânica, com uma altíssima velocidade, aí demonstrando a questão da expressão, da arte, né? Então, a gente analisa como a complexidade da mediunidade se expressa e como, né, por exemplo, né, uma pessoa que nem o Chico Xavier, escrevendo no idioma, por exemplo, em grego, em aramaico, escrevendo às vezes com as duas mãos ao mesmo tempo, né, em idiomas distintos, com uma mão escrevendo sobre, sei eu, assuntos de filosofia, e num outro assunto escrevendo sobre um assunto diverso de psicologia, enfim. Então, escrita ao mesmo tempo, às vezes de forma espelhada, ou seja, escrevendo ao contrário, em altíssima velocidade, né, demonstrando que, olha, não seria possível. E, além do idioma não ser conhecido,
o médium não dominando os assuntos, né? Enfim, por não ter estudado aquele material, e numa velocidade absurda, fantástica. Enfim, várias situações que comprovam a legitimidade do que foi escrito, né? Que nem, voltando a enfatizar, excedendo a própria capacidade, mesmo que a pessoa quisesse fazer algo, ela não teria condições de fazê-lo, né? Enfim, prosseguindo com a leitura. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas que, as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e, a miúde, né, ou seja, frequentemente, do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência, que, frequentemente, não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nessa obra, como aderam os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes, que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a esse respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que essa é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam. E vejamos o que eles nos dizem. Pois bem, aqui acaba citando, né, novamente, a questão do exceder a intelectualidade do médium, né, do intermediário. Então, tu não consegue dizer que aquilo foi escrito pela pessoa. Ela não teria condição, né, porque desconhece o idioma, desconhece o assunto, né, ou mesmo conhecendo o assunto, excede em muito a formação daquela pessoa, né? Então, são fatos ali que o Espiritismo veio justamente explicar pela doutrina espírita, através desses conhecimentos sistematizados. Enfim. Pois bem, nesse momento, então, vamos encerrando por hoje o estudo, né, dessa parte da introdução do Livro dos Espíritos. No próximo estudo, daremos sequência, indo para o item 6. E então, que todos nós possamos seguir calmos, confiantes, tranquilos, abençoados, né, por Deus, por Jesus, que a gente consiga manter a paz, que a gente consiga, né, receber boas energias do plano espiritual, que a gente possa, né, todos nós, apesar de nossas dificuldades, perdoarmos aos nossos irmãos, que a gente possa, dentro de nossas possibilidades, também auxiliar o próximo. Enfim, que cada um de nós consiga manifestar, de alguma maneira, toda a bondade, todos os ensinamentos, né, que Jesus nos trouxe. Se você chegou até esse momento, fico bastante feliz, né? Com certeza está gostando do material. Então a gente solicita, né,
humildemente, se gostaram do conteúdo, que se inscrevam no canal, que compartilhem esses ensinamentos, para que outras pessoas possam ter o conhecimento dessa doutrina que é maravilhosa, que consola para as diversas dores do mundo, né? Para que a gente entenda melhor sobre os eventos que todos nós presenciamos no dia a dia, que a gente consiga entender melhor a morte, consiga entender melhor a dor, e dessa forma, amenizando o sofrimento, que a gente consiga perceber que a Terra é apenas uma curta passagem, pois o tempo, né, a gente percebe que realmente ele acaba passando rápido. E se a gente encara aqui a nossa experiência terrena de um outro ponto de vista, fica muito mais fácil de dar assim seguimento na nossa vida, sabendo que o sofrimento é temporário, mas que os conhecimentos, a iluminação que todos podemos obter, essa sim é permanente. Então, que Jesus, que Deus abençoe as nossas vidas e que sigamos confiantes e tranquilos. Que assim seja.